Hoje, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 56,1% da população brasileira é preta ou parda. Mas como aceitar que um país de múltiplas diversidades negras e rico em cultura afro-brasileira ainda vivamos cercados de violência racial e casos de injúria diariamente? Por isso, nesse dia tão importante, a gente vai conversar sobre o letramento racial e conscientização sobre as relações raciais presentes na sociedade. E quem nos explica tudo é o professor, escritor e criador da Pedagogia de Favelas, Ricardo Jarrem. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Obrigado aí por aceitar o convite. Fiquei muito feliz, viu, com a sua vinda. Tinha lido uma matéria, eu falei, poxa, ele podia tanto ver, e fiquei muito feliz com a sua vinda. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço muito. É muito importante a gente perceber que esse discurso, né, que a nossa vida, que é a consciência negra, ela pode estar em todos os canais. E dialogar com vocês hoje é dialogar com o coração de milhares de pessoas que estão aqui prontas para, sabe, se curar. E aprender, viu, Ricardo? E aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho do feriado de hoje. Sim. O que é o feriado da consciência negra? Eu penso que o movimento negro lutou muito tempo por esse feriado nacional, né? E tem muitas pessoas que deslocam essa ideia do feriado para essa questão de uma data só. É como se fosse um marco histórico, a importância política e social de Zumbi dos Palmares. Mas não só de Zumbi, de Dandara, de Acatume, né, de Teresa de Benguela, de muitos heróis e heroínas negros e negras que hoje precisam ser lembrados e que todos os dias precisam reverberar. Então esse feriado é a possibilidade de abraçar essas vozes que construíram a nossa liberdade. Bonito isso. Quando a gente fala sobre consciência, a gente está falando para aquele momento de reflexão, né? E de muitas coisas que também estavam enraizadas em expressões, em educação, e que a gente precisa entender o que a gente está falando, porque a gente às vezes não interpreta o que sai. O que para você tem acontecido quando a gente fala mais sobre o assunto, né? Você acha que as pessoas estão tendo mais consciência? Eu gosto muito das crianças. E eu acho que as crianças, elas têm uma simplicidade didática e de vida que a gente às vezes perde, né? A gente perde o contato com a nossa criança interior. Então eu visitei mais de 50 escolas esse ano e eu tô vendo que as crianças estão com black power, estão com dread, estão nevando o cabelo, estão, sabe, se valorizando, usando estamparia africana. Então eu percebo que existe um movimento agora das crianças cobrarem mais da gente. Até as crianças não negras, elas já se posicionam. Não, isso é privilégio. Essa sua fala foi racista. Você está errado. E olhando para a criança de 7, 8 anos ali. Então isso é muito importante. A gente olhar para as crianças e perceber que essa consciência que a gente talvez não teve na nossa infância, adolescência, juventude, digo a gente, porque é um processo de construção coletivo, né? As nossas crianças já têm de montão, né? É muito interessante o que você falou, porque assim, nem sempre a idade avançada, quem tem muita idade, é sinônimo de sabedoria. Às vezes é o contrário, né? É muito mais tempo que você acumulou coisa errada na sua vida, também tem esse lado, né? E a criança é fundamental. O que você falou foi a coisa mais linda, porque é importante a gente criar a criança da maneira correta, como ela deve agir dentro de uma sociedade, né? Você acha que falta isso nas escolas, por exemplo, assim? Não só nas escolas... escolas de ensino, mas escolas em geral, qualquer tipo de curso, de situação, você acha que falta isso? Eu acredito que a gente tem a LDB, né, que tem a Lei 10.639 e 11.645, e que infelizmente ainda não é garantida plenamente, né, que está dentro das diretrizes de base da educação. E também a gente tem o processo do próprio ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eu crio esses 20 pontos, né, que a gente traz, que você leu ali na matéria, é muito para alertar a gente. A gente criou uma série de leis, a gente criou uma série de caminhos, mas será que a gente está fazendo isso na prática? A gente está acolhendo as pessoas? A gente está refletindo em conjunto? E uma coisa que eu digo em relação às escolas é caminho simples, sabe? Saber o nome da pessoa que trabalha e que, na maioria das vezes, é uma pessoa negra e que não tem uma formação superior e que faz um papel interessante na escola e que não é valorizado. É contratar professores, gestores negros, é utilizar no currículo o conteúdo de pessoas negras, é ver, de repente, uma avó, uma tia, um avô que é um intelectual do chão, sabe? Do quintal e trazer para a escola.
é um processo simples. Às vezes a gente quer acelerar muito as coisas e às vezes andar mais devagar pode ser muito melhor. Quando você fala isso, eu gostaria que você falasse do seu protocolo, né, para as pessoas entenderem. Como que você chegou nessa conclusão? Visitando as escolas? Sim. Como é que é isso? Conta pra gente. Eu tenho mais de 20 anos de pesquisa nessa área, né? Só que eu aprendi com os mais velhos que todo mais velho, muito experiente, fala assim, não, Ricardo, eu tô apenas começando. Eu falei, opa, eu sou muito novo, então eu também tô apenas começando. E eu quis abraçar um menino Ricardo que sofreu racismo na escola, que ficava atrás, que não era entendido como alguém inteligente. E quando eu vou em cada escola, eu sempre acho um menino Ricardo ali. É como se eu estivesse me ouvindo contar as histórias. Então, quando eu criei esse protocolo, foi porque eu senti que eu precisava fazer algo mais, sabe? Precisava mostrar caminhos e que as pessoas pensassem a partir dele outros passos para que as crianças se sentissem seguras. Porque, infelizmente, no nosso país, a gente sabe que as crianças não se sentem seguras. A gente tem um dado muito cruel, que a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro, infelizmente, ele é alvo da violência do sistema. Então, eu queria fazer alguma coisa para trazer a possibilidade da gente abraçar essas crianças, sabe? E acaba perdendo voz, né? Acaba perdendo zilhões de oportunidades justamente por causa do medo, né? Do medo. E é um medo que ele é construído por base dessa questão mesmo racial, assim, né? Quando a gente é trazido de África para cá, como a gente chama de diáspora africana, a gente perde a nossa identidade, a gente perde o nosso nome e a gente tem que se recriar aqui no Brasil enquanto identidade coletiva. Mas isso é com medo, com a insegurança. Então, quando a gente consegue se curar, como eu estou olhando nos olhos de vocês, estou recebendo afeto, acolhimento, carinho, eu não tenho medo de falar as coisas. Então, é esse amor que essas escolas precisam transmitir para as crianças. É esse afeto. E, ao mesmo tempo, a família, né? Quando você fala isso, a criança, ela tem essa inocência. E ainda não tem aquele coração, né? Que está fazendo um colorismo, né? Um preconceito, porque é inocente. Então, ela gosta por gostar. E isso é lindo. E, com o tempo, a gente vai perdendo isso. Né? De uma forma cultural, enfim. O que seria o letramento racial? Quando a gente fala bastante sobre isso, eu tenho ouvido bastante, eu queria que você contasse pra gente. Eu sou bem contraditório com relação ao letramento racial, pessoal. Porque tem muita gente que quer dizer o como fazer. Né? E o final do meu protocolo diz, leia as coisas que eu estou propondo, reavalie e crie a sua forma. Eu penso que o letramento racial é um processo individual, porque muitas pessoas tentam colocar a negritude numa única balança. Todo mundo tem que ter cabelo igual ao Ricardo, tem que ter a barba igual ao Ricardo. Não, cada criança pode ser de um jeito. E esse letramento racial se dá no encontro com o outro. Né? E aí é muito importante você olhar quem são seus ancestrais, quem são as pessoas que vieram antes de você, quais são as histórias. E talvez perceber que na sua família, mesmo você não tendo a pele retinta, teve uma pessoa muito importante da cultura negra, da cultura indígena. Então eu penso que é você ouvir as pessoas que estão próximas de vocês, parar para ouvir um mais velho, uma avó. Vocês aqui estão na cozinha, é um lugar sagrado, né, para a ancestralidade, para a cultura preta e para a cultura indígena. Então, uma cozinheira que ensina você a fazer um angu, sabe? Olha o letramento aí racial, como se mistura o angu para não empelotar, qual é o movimento, qual é o sentido no caruru. Não é assim que você faz o caruru, é assim, para poder não dar baba. Isso eu aprendi com uma mais velha. Então é isso, é a gente ler muitos livros, sim, mas o que eu sempre falo, ó, é o olhar, é o toque, é o afeto, é o cuidado. E a gastronomia, você tocou num assunto muito importante, né? A gastronomia brasileira, ela vem dessa base africana, a nordestina, né? Impressionante. Eu morei no Nordeste bastante tempo, então a gente tinha muita influência da culinária africana, né? As muquecas, não só isso, os muquens, né? Que a gente fazia aquele cozimento embaixo da terra. Exato. Enfim, eu acho que a cultura africana, ela enriqueceu tanto, cara, tanto assim a gente, tanto a nossa profissão, tanta comida brasileira, né, que tem essa origem, que eu sinto assim um orgulho de falar para os gringos que eu falo assim, eu sou brasileiro e cozinho comida brasileira, entendeu? E ponto, cara, é o que eu faço, entendeu? Isso é lindo demais, cara, é muito bacana. Você tem vários segredos, né? Porque são os segredos dos nossos temperos. Nos meus livros eu sempre trago, né? Porque
um dos pontos mais afetivos para mim. Primeiro que na infância eu tive dificuldades econômicas e minha mãe era amiga da merendeira da escola. Era a merenda, o feijão da escola, o cheiro do feijão, aquela merendeira negra que me abraçava, que me acolhia e que sabia que minha mãe não tinha condições de me fornecer o alimento. Era o tempero que minha avó colhia no quintal, a taioba, que era um alimento que antigamente era jogado fora, que hoje é uma punk e que alimentou muito a minha família. Falar de comida me deixa emocionado, né? Porque muitas das histórias que eu aprendi a contar foi sentado vendo a minha avó cozinhar. O frango com quiabo da minha avó, desculpe, é o melhor do mundo. E chefe nenhum no mundo vai conseguir reproduzir um frango com quiabo como a sua avó. Nunca. Porque não é só o frango com quiabo, né, bicho? Não é só o gosto. É tudo que envolveu aquilo. É a lembrança, é o cheiro que você falou, é o pisar na cozinha da sua avó, é o toque da sua avó. Chefe nenhum no mundo, pode ser o mais estrelado possível, vai conseguir reproduzir o que sua avó fez, ou o que minha avó fez, ou o que a avó da minha fez. Não adianta, né, cara? Isso ninguém tira da gente isso. E aí nós falamos sobre letramento racial de uma forma acessível, acolhedora, afetuosa e emocionante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vocês nem perceberam, né, público, que a gente está falando sobre letramento racial, porque é isso que eu espero que a gente faça com as crianças e com os adultos. Sentar, ouvir, às vezes uma canção, juntar uma comidinha com um compositor, uma música de cartola, ali já é uma aula de letramento. Incrível. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir. Carolina, sou mãe de 3 crianças pretas, sou educadora racial, historiadora e pedagoga. Para mim, o dia 20 de novembro ter se tornado um feriado nacional mostra a importância, a amplitude do significado dessa data, que não é só para ser celebrada, né? Mas ela lembra a luta e a resistência da cultura negra. E isso é muito importante para as crianças, principalmente, porque elas já vão crescer com esse novo significado da data, que é muito mais profundo. Mas é sempre importante a gente destacar que essa data não é uma data de celebração, como eu disse, e sim uma data para a gente lembrar a luta dos nossos ancestrais e conscientizar as novas gerações por um caminho de luta que ainda é muito longo, mas que já começou e que por isso a gente pode manter a nossa perseverança, o nosso ânimo e a nossa esperança de conseguir mais direitos para a população preta. Quando a gente fortalece a criança, e essa data ajuda a fazer isso, mas a gente tem outras iniciativas, como a Lei 10.639, que obriga ao ensino da cultura e história afro-brasileira indígena, a gente está colocando essas crianças em contato com a sua ancestralidade a partir das potências e não das dores. Então, assim, gostaria muito de ter tido uma infância onde a minha cultura fosse valorizada como hoje tem sido. Mas a gente sabe que ainda existe um caminho para percorrer, mas eu fico feliz que em algumas escolas, que em alguns espaços, isso já está sendo feito. E que bom que algumas crianças já estão sentindo essa diferença, né? Essa data vem só provar isso. Muito um beijo legal, para né? você, Sara. Obrigada, viu? Obrigada Obrigado, mesmo. Sara. Ricardo, eu queria que você auxiliasse, porque a gente tem algumas expressões aqui, e eu queria que você falasse um pouquinho como a gente pode substituir de uma forma amigável, afetuosa e consciente. Pode ser? Claro. Vamos colocar aqui. Coloca pra gente, Edê. Ah lá, essa foi a primeira. Aqui, depois coloca no plasma grande pra gente também. Ricardo, conta pra gente o que a gente tá vendo aqui. Então, essas palavras, elas geram um afeto sentimental diretamente nas pessoas que escutam, crianças, jovens e adultos. Então, quando a gente muda a palavra escravo para escravizado, a gente tira esse lugar de passividade do povo negro e traz esse lugar de que nós fomos tomados na diáspora, tirados de nossa casa e trazidos para cá. Então, isso é muito importante. E a palavra escravidão é a mesma perspectiva, né? Parece que é algo que... Mas não, é um processo de construção em que vários povos indígenas e africanos foram escravizados. Então a gente tira o centro para quem é alvo desse movimento e traz para culpabilizar esse colonialismo que marcou o nosso corpo. Porque foi uma pessoa escravizada. Isso, uma pessoa escravizada. Né? E é importante a gente falar que nós não somos descendentes de escravizados, mas sim de reis e rainhas. Né? E o denegrir é uma palavra que tem um peso muito grande, né? Ainda mais quando a gente está em espaços de trabalho, espaços colaborativos, né? Então, dentro de uma reunião em que geralmente eu sou a única pessoa preta, ouvir um termo desse é muito ruim, porque automaticamente eu me sinto silenciado. Vamos aí, denegrir,
peraí, será que está dizendo sobre o meu corpo, sobre quem eu sou? Isso no consciente e no inconsciente. Então, mudar essa palavra é não só abrir vaga para as pessoas pretas ocuparem postos de trabalho, mas ter um vocabulário acessível a todos os corpos, né? E quando a gente fala de humor negro, tem uma discussão muito grande sobre o quanto a gente ficou chato, né? E eu acho que tem dois processos. O letramento racial, entender que algumas palavras a gente vai ter que educar os nossos, e eu acredito que educação com amor é o melhor caminho. Então, falar com a minha mãe: mãe, você não pode falar humor negro, mesmo sendo uma mulher preta. Ela: por quê, meu filho? Mãe, porque isso pode afetar uma pessoa que está te ouvindo. Então é esse processo, não é dizer não pode falar, mas é com afeto, justificar, explicar, é ser educativo. E é um papel das pessoas negras e das pessoas não negras tomarem esse lugar de mudar esse vocabulário. E a coisa tá preta, a gente às vezes usa, mas a gente preto usa falando assim: a coisa tá preta, a coisa tá boa. A coisa tá preta, a coisa tá boa. A gente ressignificou isso. Mas em espaços laborais é importante a gente falar: a coisa tá séria, demarcar a seriedade. Criado mudo é muito violento, gente. É demais, né? Eu não gosto nem de comentar essa, porque essa remete a um lugar de violência extrema do nosso corpo. E é algo que não falem, eu acho que a cura é mais importante do que falar sobre a dor. Né? Então é uma palavra que remete a uma dor muito grande. Então bota ali, ó, mesinha de cabeceira, e nós falamos isso ao longo de vários anos, né? Os historiadores trouxeram essa perspectiva pra gente. Tem pouquíssimo tempo que a gente percebe sobre isso. E o olhar para essa história é muito violenta. E olhar para a história do Brasil através dessa perspectiva só tende a adoecer mais as nossas crianças e os nossos jovens. Então vamos olhar a partir da cura. Perfeito. E o último, né, moreno e negro, é bem polêmico esse, gente. Não é? Esse é muito polêmico, porque tem a ver com a identidade racial positiva. Como é que a gente vai pensar isso? Tem crianças que são mais retintas que eu. Retinto é quem tem a pele escura, né? E não se reconhecem enquanto negros e negras. E a gente pensa assim: nossa, essa criança, ela tá errada. Mas vamos pensar comigo. A escola, a produção de conteúdo, os heróis dos filmes, são todos naquele padrão. Então ela não tem quem se inspirar. Hoje o pessoal tem a professora Sara que está aqui, que está vendo a gente. Né? Então a gente está aqui nesse lugar hoje e centenas de crianças, milhares de crianças vão nos ver. Né? Então isso é a importância do dia 20 de novembro. A gente pensar que se identificar como moreno talvez seja um lugar seguro para muitas pessoas. Porque nem todo mundo está pronto para entender o que é o tornar-se negro. Que é a beleza, a estética, meu cabelo é lindo, minha roupa é linda, eu sou lindo, mas junto com isso vem a pessoa atravessar a rua quando eu ando, eu às vezes tenho que pegar meu celular e mostrar que é caro, para a pessoa não achar que eu vou roubar ela, né? Então é um processo que é uma construção. Ricardo, bom, seja sempre muito bem-vindo. Eu queria que você falasse dos seus livros. Boa. A gente encontra tudo no seu Instagram. Conte pra gente. Conta lá no Ricardo Jarrem, no meu Instagram. E assim, são histórias para sentar comendo um bom bolo de fubá. Que delícia. Tomando um suquinho de caju. Anguzinho. Um anguzinho. Isso. Como um frango com quiabo com as suas avós e seus avós. Nunca percam essa oportunidade. E andem descalço com as crianças, porque a conexão com o solo é muito importante. E é isso, é Tio Tia, Adebumi e Luena Gaba. Tem mais livros saindo por aí, e assim que saírem, eu volto para compartilhar com vocês. Será um prazer te receber, Ricardo. Muito obrigado. É muito gostoso conversar com você, é muito afetuoso conversar com você. E, por favor, volte mais vezes, porque a gente quer saber mais essa parte sua com as crianças, pode ser? Eu já estou em casa. Que ótimo, maravilhoso. Você de casa, aproveita para segui-lo. Eu vou dar aquela diquinha e já volto, tá? Fechou, Biane. Manda ver. Um beijo. Posso te dar um abraço? Claro. Eu adorei sua visita. Obrigada. Gratidão. Mais uma vez por ter vindo lá do Rio pra cá, viu? Obrigada Gratidão, mesmo. eu volto sempre. Obrigada.